Eu acho que, mais do que falarmos da qualidade dos políticos, eu acho que devemos pensar na qualidade do processo de decisão e de formulação das políticas públicas. Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do Por Outro Lado, um podcast moderado por mim, Tomás Amaro Monteiro, e que tem como objetivo a desmistificação de estereótipos e preconceitos estruturantes da história e da política nacionais. O tema de hoje é verdade que a política não consegue atrair pessoas com qualidade profissional, e comigo tenho Adolfo Mesquita Nunes, advogado. Olá, Adolfo. Olá, Tomás. Adolfo, vou abrir com uma citação alusiva ao tema de hoje, que começa da seguinte forma: a gestão e a fraca qualidade dos nossos políticos obriga-nos a pensar se não devemos mudar como sociedade, e esse para mim é talvez o maior desafio. O grande problema de Portugal não tem sido a falta de dinheiro, mas sim de qualidade e a falta de gestão das pessoas em perceberem o que é o bem comum e o que é que interessa. Nos últimos 20 anos, se tivessem sabido responder às necessidades, Portugal teria crescido, não teria estagnado. A observação é de Alexandre Soares dos Santos, CEO da Jerónimo Martins, na apresentação dos resultados financeiros da empresa que é dona do Pingo Doce em março deste ano, e em março deste ano também saiu uma sondagem na Aximage, saiu uma sondagem no DN feita pela Aximage, assim é que revelava que 67% dos portugueses está insatisfeita com a classe política em Portugal, sendo que 33% respondeu que precisamos de melhores líderes políticos. Há, no entanto, a ideia generalizada de que aqueles que forem bem-sucedidos nas suas vidas, quer nas empresas, na academia, no desporto ou na comunidade no geral, são relutantes em sacrificar a carreira que construíram ao longo de anos em detrimento do escrutínio e das condições inerentes a uma função política. Por outro lado, também há vários exemplos de políticos que fizeram o oposto e serviram o seu país, tendo saído das suas vidas profissionais para irem fazê-lo. E, portanto, este enquadramento, Adolfo, para te perguntar se, na tua opinião, é ou não verdade que a política não consegue atrair pessoas com qualidade em Portugal? Bom, não há uma resposta inequívoca a isso, não é? Enquanto atividade profissional que tu escolhes para a tua vida, acho que ela está a tornar-se cada vez menos atrativa. Ou seja, assumirmos a política como uma carreira na qual vamos trabalhar e viver, ela está menos atrativa. O que não significa que em determinados momentos da nossa vida e para determinados quadros e funções não seja atrativa, porque é e pode ser muito atrativa. Portanto, eu não consigo ter uma resposta de que não há gente de qualidade na política ou de que é impossível ter gente de qualidade na política. Eu diria que nos dias de hoje ela é menos atrativa do que foi há 10 anos ou há 20, por exemplo. E tu achas que, e referiste isso, tu consideras que uma carreira na política, do ponto de vista ético, talvez seja um bocadinho exagerado, mas da legitimidade de se fazer uma carreira na política, faz sentido? Nós temos políticas de carreira, aportam valor? Claro que sim. Eu, acho sempre, mas acho em tudo na vida, que a diversidade de experiências traz melhor decisão e traz melhor processo de reflexão. E sempre disse isto, acho que há vantagens, há características, há qualidades que quem está numa carreira política ao longo do tempo vai ganhando. E depois também há as suas desvantagens, que podem ser matizadas por aqueles que só estão na política de quando em vez, o que também tem problemas que são matizados por aqueles que estão na política. Portanto, todo o tempo. Acho que é importante que o nosso Parlamento, que o nosso Governo, que as nossas instituições políticas consigam ter uma paleta variada. E por isso eu não consigo dizer-te que o político ideal é aquele que está lá sempre ou só lá está de vez em quando. Não. O ideal é que exista esse complexo conjunto de essa complementaridade. Exatamente. Sim. Sim. E tu consideras que melhores salários podem atrair melhores políticos? Que os políticos podem ganhar mais? E só concluir, e achas que a existência de certos benefícios, como por exemplo pensões vitalícias para deputados, também são certamente um foco de atração, mas fazem sentido? Eu tenho a experiência de ter estado na política e de ela ter feito uma boa parte da minha vida, em alguns momentos profissional,
e sei-te dizer por que razão é que me afasto. E não tem especificamente que ver com a situação financeira, embora ela possa ser relevante. Há duas características que eu acho que são muito presentes hoje em dia e que para mim são mais determinantes. Uma, tu referiste de alguma forma, tem a ver com o escrutínio. Não o escrutínio no sentido em que o político tem que ser escrutinado, pois com certeza que sim, espero que o seja, mas no sentido em que o escrutínio é hoje feito em redes sociais, o escrutínio é feito a ti, à tua família, àqueles com quem tu estás, é um escrutínio que é invasivo, que não tem a ver apenas com as tuas opiniões políticas, que não tem apenas a ver com os teus comportamentos e atos políticos, mas tem a ver com muito mais do que isso, e portanto há um nível de sindicância e disposição que é violento. E é uma violência crescente, porque as redes sociais, as plataformas eletrónicas, os algoritmos feitos para tu carregares em notícias que sejam bombásticas, traz esta perversão de, mesmo quando não há nada de caso extraordinário, há que criar para que se possa carregar no clique, no link. Não é? Isso é para um político que está, enfim, que tem a sua vida exposta, isto pode ser particularmente doloroso. E há uma outra realidade que é esta, e com a qual eu não convivo muito bem. Na política, o teu sucesso e o teu êxito depende de fatores muito conjunturais que não têm só que ver com o teu brio e com o teu talento. Certo. Tu podes fazer tudo bem, podes fazer tudo certo, podes te empenhar ao máximo e falhar redondamente. E eu não lido bem com essa circunstância, ou seja, não gosto que o meu êxito profissional esteja tão dependente de fatores contingentes com os quais nos quais eu não posso interferir. Claro que toda a nossa vida é feita de fatores contingentes, também a minha vida profissional na advocacia é feita de fatores contingentes, não controlo tudo, com certeza, mas na política esses fatores são muito presentes e isso para mim não me atrai. Prefiro uma carreira em que consigo que o meu êxito possa, ou pelo menos a minha tentativa de êxito seja mais dependente de mim. Agora, evidentemente que as questões financeiras também podem existir, não sei, mas sinceramente não sei se é por questões financeiras que as pessoas não vão por determinado tempo para a política. Certo. Enquanto carreira profissional, eventualmente sim, porque tens sempre esse salário, ou traz esse salário durante a tua vida, mas durante um período de tempo, não sei se ir para a política, perder algum dinheiro, se quiseres, é um pressuposto, sinceramente. Não acho que o salário na política nunca vai conseguir equivaler àquilo que seria o salário, enfim, de muitas pessoas que estão no setor privado e portanto, então, será determinante. Não, agora, questão diferente e que tu colocaste tem a ver com as pensões vitalícias e etc. Não tanto necessariamente com as pensões vitalícias, mas gostava de relatar isto, que é, uma pessoa está na política, está como deputado e de um dia para o outro pode ficar sem emprego. Ok? Pronto. E os partidos não são, em Portugal, entidades empregadoras. Com certeza até os seus funcionários administrativos, etc., mas é um número muito limitado, portanto, os dirigentes políticos tipicamente não são funcionários partidários. O que significa que pode de facto acontecer que as pessoas fiquem sem emprego de um dia para o outro e não há nenhum tipo de salvaguarda e de proteção. E isso pode não ser atrativo para quem não tem já à partida uma situação financeira confortável. Portanto, pode até dar-se o caso de tu não atraires os melhores, mas de pessoas que... E de só estares a conseguir atrair quem tem dinheiro. Quem tem dinheiro para dizer, olha, eu durante 4 anos, ou eu posso pagar o risco de depois não ter emprego a seguir. E lembro-me nas eleições presidenciais, que o candidato Marcelo Rebelo de Sousa, portanto, nas primeiras, disse que ia prescindir do ordenado, e eu lembro-me de ter escrito que achava isso um populismo atroz. Porque isso significava que quem não ia prescindir do ordenado do Presidente da República não era ético. Exatamente. Então só um rico ou alguém que pode prescindir do dinheiro é que pode ser Presidente da República. É um caminho perigoso. Claro. Então tu achas que aquilo que deve nortear a entrada de uma pessoa na política, com base nisso que estavas a dizer, é mais a vocação para o serviço público e para querer servir o país do que propriamente uma perspectiva carreirista, profissional? Não, repara, o carreirista já estás a utilizar um termo num tom pejorativo. É verdade. Porque não fazer carreira na política para servir o teu país, com certeza, mas eu acho que qualquer funcionário público te dirá isto. Quando estás a trabalhar no Estado,
tu, de facto, a tua forma de olhar para o mundo, a forma de colocares as tuas prioridades tem a ver com o interesse público, com o bem comum. Depois podemos ter interpretações muito diversas sobre o que é. Portanto, isso é um fator de realização. Há pessoas que se realizam com a certeza de que estão a trabalhar para algo que as ultrapassa. Algo que não tem que ver com uma empresa, mas tem a ver com tornar a vida das pessoas melhor. Depois, se conseguem ou não, é outra coisa. E esta vocação de serviço público existe. Há muita gente que a tem, ela deve ser cultivada e ela não pode ser desprezada nem ser ridicularizada como se isso não fosse possível de acontecer. E a política traz essa satisfação. Uma das minhas dúvidas sobre quando saí da política, e eu tinha muito claro para mim que eu queria sair do ponto de vista profissional, portanto isso para mim não era sequer uma opção, mas uma das dúvidas que eu tinha é, será que depois de ter estado 4 anos a trabalhar pensando em melhorar a vida dos outros, tentando, não é? Será que me vou satisfazer ao voltar a ir tratar de assuntos que só têm que ver com uma empresa ou que só têm que ver com a vida de alguns quantos? Será que eu vou sentir falta desta noção de serviço público, que é também ela um exercício de vaidade, não é? Porque é a sensação que tu tens de que, espera, eu posso fazer coisas. E isto pode ser de facto inebriante e compensador. Portanto, acho que não acho nada de errado em quem tem na vida, que a sua carreira seja a política, sinceramente, se fizer bem o seu trabalho, claro. E não encontro disso que estás a dizer, daquilo que disseste há pouco também, de um dos fatores que te fez afastar da política, digamos assim, ou que não gostavas na política, ser o facto de ser tão volátil a dependência de fatores externos. Tu consideras que os políticos são responsabilizados pelas suas políticas, quer seja positivo, numa perspectiva positiva, quer seja numa perspectiva negativa? Olha, eu acho que esse ponto é muito importante, e ainda a citação que fizeste do Alexandre Soares dos Santos, eu acho que mais do que falarmos da qualidade dos políticos, eu acho que devemos pensar na qualidade do processo de decisão e de formulação das políticas públicas, porque elas deveriam ter uma componente de avaliação de objetivos que não têm. Ou seja, as políticas em Portugal valem pelas suas intenções. Certo. Não pelos seus resultados. Não há KPIs? Não há. E mudamos de políticas sem nunca termos feito uma análise minimamente imparcial sobre o resultado da política anterior. Como também não definiste KPIs anteriormente, é sempre fácil dizer que uma política que queremos mudar falhou. Escolhes o critério que te apetecer. O ideal seria que, quando formulas uma política pública, definas desde logo os critérios pelos quais ela deve ser monitorizada e avaliada ao longo do tempo, definindo momentos de avaliação para poderes alterar a política se não estiveres a conseguir chegar aos teus objetivos, e se passado um lapso de tempo em que as coisas não estão a resultar, eventualmente mudar de política. Nós não temos isso em Portugal. Há países, Dinamarca, Holanda, que têm entidades, algumas públicas, outras públicas e privadas, que têm como missão, nos principais temas, fazer análise de políticas públicas, e aliás são encarregues muitas vezes pelos próprios partidos políticos, na véspera das eleições ou no tempo da campanha eleitoral, uma análise aos seus programas eleitorais, para que se comprove que os seus programas eleitorais são fazíveis, são realistas, são proporcionais, etc. Esta componente falha muito, falha na execução das políticas, mas falha também no debate político. Não é exigido a ninguém. E, portanto, eu acho que isso sim podia fazer diferença. Aliás, até podia determinar ou podia criar condições para haver mais consenso, porque a partir do momento em que tu tornas a política mais baseada em evidências, em factos, isso também permite que haja menor espaço para um debate político meramente ideológico. E depois, claro, os ciclos políticos cada vez mais curtos fazem com que tu, na prática, enquanto decisor público, nunca vais ser tu a dar a cara pela política quando ela estiver executada, não é? Porque já passou o tempo, já lá estão mais 2 governos a seguir a ti, e portanto não há... Também quem lança estas políticas também sabe sempre que não vai lá estar quando
quando as coisas não resultarem. Claro. Ou se resultarem. E o nosso sistema político e o facto de haver se calhar um excesso de competências no governo e sobretudo na figura do primeiro-ministro pode contribuir para essa atenção exacerbada ao político e não à política? Nós vivemos tempos de alguma forma contraditórios nesse sentido. Houve um tempo, nos anos 2000, parece-me, que começámos a exigir dos nossos políticos, não me estou a pôr de fora, que eles não tivessem falhas, né? Que não fumassem, que não bebessem, que não saíssem à noite, que não dissessem disparates. E isso criou, na classe política, uma pressão de desnatação. Quanto mais desnatado fosse um político, provavelmente melhores possibilidades ele tinha de passar em colme, não é? De alguma forma tivemos a tecnocratização da política. O que se queria era políticos que, sem grande rasgo, que soubessem fazer. Baunilha. Que soubessem. E isto existe até hoje, de alguma forma, mas ao mesmo tempo que pedimos isso, aborrecemos-nos com isso. E por isso qualquer político que venha com um live, e os populistas usam muito isto, com qualquer live de excentricidade, passa por, olha, ao menos é autêntico, ao menos ele falha, ao menos ele diz certas coisas. E portanto eu digo muitas vezes que os políticos moderados também têm que aprender, ou têm, não é aprender, não quero dar lições, mas têm de também eles mostrar as suas vulnerabilidades para poderem parecer também eles autênticos e que os populistas não sejam os únicos autênticos. E claro, portanto, há quase é um sentimento muito, muito contraditório. E sim, hoje pede-se a um político que governe bem, que fale bem, que mexa bem nas redes sociais, que esteja bem em todo lado. E portanto de repente é exigir-se um conjunto de competências que os políticos tiveram pouco tempo para ganhar, não é? Mas são os tempos do clickbait em que vivemos e dos 15 minutos de atenção, e é o que é. E tu achas que há uma grande discussão até sobre isto, tem uma carga ideológica até relativamente grande, que está relacionado com o período de nojo entre o exercício de cargos políticos e depois cargos no privado. Como é que tu vês esta questão? Se achas que a existência de períodos de nojo exagerados podem também contribuir para afastar certas pessoas da política, e se faz sentido ou não haver? Para, eu acho que a discussão não é tanto essa, eu acho que faz sentido. A questão é que tu estabeleces períodos de nojo sem nenhuma compensação. Certo. Ou seja, a pessoa sai, depois não pode ir para a sua área, mas também não pode receber nenhum subsídio de reintegração ou de quer que seja. Essas duas coisas combinadas é que estão erradas. Porque quando no setor privado é normal tu teres cláusulas de não concorrência, tu depois também pagas à pessoa pela cláusula de não concorrência. Não é? Ou seja, eu acho que o período de nojo faz sentido, porque é uma medida que não resolve tudo, em rigor pode não resolver nada, mas são regras de dimensão ética e que impõem alguma disciplina. Mas depois é preciso muito mais, ou seja, hoje, por dar cá aquela palha, se diz que uma pessoa tem um conflito, sem se analisar certo, se a pessoa efetivamente fez qualquer coisa de conflituado, ou se fez qualquer coisa de errado, não é? Portanto, e isso também de facto prejudica ir buscar pessoas ao setor privado se elas sentirem que não podem fazer nada, porque, ou depois não podem voltar. Isso sim. É exagerado o escrutínio por exemplo, a atuação até do Ministério Público recentemente perante a classe política? Eu não consigo opinar sem factos, não é? Sem conhecimento das coisas. Não consigo mesmo opinar. O que não é positivo é esta absoluta inversão do ónus da prova relativamente a quem exerce cargos políticos ou quem está na órbita, e é uma inversão do ónus da prova que é violenta para o próprio e para as suas famílias. E é uma inversão do ónus da prova que
não é jurídica, não é... A pessoa continua a ser inocente até prova em contrário, mas que é muito condicionada por uma atuação mediática da justiça ou até por detenções e por pessoas detidas durante muito tempo, sem que sobre elas depois no fim se veja que recaiu uma suspeita que justificasse essa detenção, não é? Portanto, sim, nesse sentido acho que pode criar um clima que afugenta pessoas que não querem estar dispostas para isso, não é? Porque às tantas uma pessoa pode pensar, bom, certo, mas se eu fizer tudo bem, se eu não cometer nenhum deslize, isso não me vai acontecer. Isso não é assim. Pois. E tu, se calhar uma perspectiva um bocado mais pessoal, tu, enquanto foste secretário de Estado do Turismo, tu sentiste que estas nuances todas que nós mencionámos agora, viste algum caso prático e concreto de alguém que tu gostasses de ter na tua equipa, mas que não quis entrar na política por causa destes temas todos que acabamos de abordar? Bem, não sei pelos temas, mas claro que houve pessoas que eu quis que pudessem ter estado comigo. Claro que enfim, há idades onde é mais fácil que as pessoas venham, não é? Eu digo muitas vezes que apanhar ali pessoas nos 27, 28 é uma boa altura. A pessoa já tem uma vida profissional, já trabalhou, ainda não tem uma vida tão muito estável e apetece-lhe se calhar fazer qualquer coisa pelo seu país. E portanto é o momento certo para apanhar as pessoas. Portanto, nessas idades não foi tão difícil, mas para outros desafios sim. Não sei qual foram os motivos em concreto, mas a verdade é que isso me aconteceu e acontecerá de certeza com qualquer político que tenha feito convites. Adolfo, obrigado. Chegámos ao fim do nosso episódio. Esperemos que essa vocação para o serviço público que tu tens em ti se mantenha durante muitos anos. Ela pode ser traduzida noutras coisas que não na política. É verdade. Isso é bom que quem goste de serviço público e de pensar as políticas públicas encontre forma que não seja só na política, embora me pareça, eu não acredito num mundo sem partidos políticos. Portanto, acho que não seria uma democracia. Por isso digo sempre que quando me perguntam se as pessoas devem ir para a política ou não, com certeza que sim. Obrigado, Adolfo. Foi o primeiro episódio do podcast Por Outro Lado, que sai semanalmente, todas as quartas-feiras. É produzido pela Telehouse e conta com a colaboração no digital da Rafaela Gonçalves. Se gostaram deste episódio, partilhem com os vossos amigos e sigam-nos nas plataformas habituais, Spotify, YouTube, Instagram e TikTok. Obrigado e até para a semana.